Estamos aqui de volta, olha só, nesse final de semana para trazer mais vídeos, mais dicas para vocês. E eu já falei em vídeos anteriores, né, que vocês provavelmente estão até estranhando o cenário, porque esse é o cenário antigo que a gente tinha aqui no canal. E o Gustavo também não tá aqui comigo, né, como vocês podem estar vendo, já expliquei nos outros vídeos. A gente tá evitando sair de casa e se encontrar ao máximo, na verdade, por causa dessa situação do coronavírus, né, que é uma pandemia mundial. Vocês já estão sabendo de tudo, dessas coisas todas. E a gente tá buscando, na verdade, fazer a nossa parte. Façam a de vocês também, fiquem em casa. Aproveita para assistir filme, maratonar séries também, até assistir o próprio Holandês Voador, olha só. Eu acho legal a gente até criar, né, conteúdo para vocês de entretenimento, para vocês que estão em casa poderem assistir essas coisas também no YouTube. Mas hoje tem dicas muito interessantes aqui, né, para você assistir lá no Amazon Prime Video. Então já vai deixando seu like tranquilo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje tem dicas Amazon Prime Video. E a gente já começa com o pé na porta, porque é um filme maravilhoso, cara. O filme The Post, A Guerra Secreta. Esse filme chegou recentemente no Amazon Prime Video. É um filme dele, Steven Spielberg, um dos melhores diretores da história. Não vou falar nem só da geração, né? Ele é da história, com certeza. E além dele, né, do Spielberg, a gente tem um elenco de peso também, composto por Meryl Streep, a Sarah Paulson e também ele, Tom Hanks, um dos melhores atores também da história. No filme a gente acompanha a personagem da Cat Graham, né, que é vivida pela Meryl Streep, e ela é dona do The Washington Post, que é um jornal local que está prestes a lançar suas ações lá na bolsa de valores, de forma a se capitalizar e consequentemente, né, ganhar fôlego financeiro. E de contrapartida a gente tem também o personagem do Tom Hanks, que é o editor-chefe do jornal, na verdade, e ele é aquele cara que busca sempre aquela notícia que pode levantar, subir de patamar o próprio jornal, sabe? Ele é um cara muito acirrado ali no mercado jornalístico, é um cara já famoso, é um cara que está sempre buscando coisas e matérias, notícias para o jornal melhorar, no caso. Quando The New York Times inicia uma série de matérias denunciando que vários governos norte-americanos mentiram acerca da atuação do país na Guerra do Vietnã, com base em documentos sigilosos do Pentágono, o presidente Nixon resolve processar o jornal com base na lei de espionagem, de forma que nada mais seja divulgado. E essa proibição, né, acaba sendo concedida pelo juiz, o que faz com que os documentos cheguem na mão logo de quem? Do personagem do Tom Hanks. E aí que começa o processo de convencimento, né, dele e da equipe para conseguirem colocar uma matéria sobre isso no jornal, né. Eles tentam convencer a Cat, né, que é a dona do jornal, a Meryl Streep, sobre a importância dessa publicação para poderem defender ali a liberdade de imprensa. Isso que é muito importante e a gente busca sempre, não só os jornalistas, né. Esse filme é de 2017. Eu lembro que ele foi indicado ao Oscar e foi o meu filme preferido do Oscar 2018, no caso, né, que foi o ano seguinte que o filme foi lançado, lógico. E esse filme é incrível, cara, é sensacional. Ele é baseado em fatos que inclusive contribuíram ali pro fim da Guerra do Vietnã, né? E tem atuações magníficas desses dois atores incríveis, né? No caso, Tom Hanks e Meryl Streep, eles estão ali na sua melhor forma também. E é interessante que a gente vê ali no filme quem tá mesmo se importando com o outro ou quem só pensa em si mesmo, né? Quem tá comprometido com o outro ou quem só pensa em si. E esse filme consegue trabalhar muito bem essa situação, essa questão. Vale muito a pena conferir. Chegou recentemente no Prime Video. Confere lá que você não vai se arrepender. O Destino de uma Nação é o próximo filme que a gente tem aqui na lista. E olha só que interessante, ele foi lançado ali no mesmo ano de The Post, né? Também foi indicado ao Oscar como melhor filme. Inclusive Gary Oldman ganhou o Oscar de melhor ator, né, pelo filme. Ele tá muito bem de fato. Mas aí você me pergunta, né, Jonatas, sobre o que fala esse filme? O Winston Churchill, que é vivido pelo Gary Oldman, está prestes a encarar um de seus maiores desafios da vida: tomar posse do cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E como eu falei, a gente tem o próprio Gary Oldman que vive esse personagem, né, do Churchill. Paralelamente a isso, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito. Então a gente tem aí duas situações no meio desse filme. A gente tem primeiro Churchill tentando entrar ali, né, no cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, um dos chefões da parada, um dos caras que mandam em tudo ali, na verdade. E a gente tem aí, com esses elementos, um filmaço também que chegou meio que recente no Prime Video. Ele sim, é um filmaço, mas eu acho que ele é mais ainda de atuação. Por isso que as pessoas falaram muito na época da atuação do Gary Oldman pra esse personagem, né? Foi muito diferente mesmo. Foi uma coisa que as pessoas olharam, esse daí pelo menos vai ser indicado ao Oscar. É muito provável que vença, inclusive. Inclusive, essa história é baseada em fatos, o que torna sempre mais interessante, né? Então, juntando esses elementos todos, né, a história com as atuações ali incríveis, principalmente do Gary Oldman, traz um filme muito interessante pra gente e que vale muito a pena você assistir e conferir lá no Prime Video. Esse filme tem a nota 7.4 lá no IMDb, ou seja, um notão. Confere lá que você não vai se arrepender também. Mas
Margin Call, O Dia Antes do Fim. Esse é o próximo filme que a gente tem aqui na lista pra indicar pra vocês, que também é um filme interessante e que não é tão famoso assim, nem todo mundo conhece, e por isso que a gente tá trazendo aqui pra vocês, porque o holandês também é cultura, e apesar de não ser um filme tão famoso, tem um elenco muito interessante, né? Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons, ou seja, só por esse trio aí você já vê que pode ser um filme interessante. No filme a gente tem ali 3 personagens, o Peter, o Seth e o Will, e eles trabalham no setor de riscos de uma corretora que está realizando uma série de demissões. Cerca ali de 80% do setor em que trabalham foi demitido, entre eles o chefe desse trio, né, o Eric Dale. Em um momento do filme, ao pegar o elevador, o Eric entrega ao Peter um pendrive que contém algo em que estava trabalhando lá no momento. O alerta para que tomasse cuidado com o conteúdo chama a atenção de Peter, que fica depois do horário de trabalho para dar uma olhadinha nesse arquivo. Logo, ele descobre que se trata de uma análise de volatilidade da empresa, que indica, na verdade, que ultrapassou e muito o limite de risco o qual pode correr. Dessa forma, a empresa está prestes a falir, né? O que provoca uma reunião de emergência com vários setores da empresa, entre eles o dono, que é o acionista John Todd, personagem vivido pelo Jeremy Irons, que quem não sabe é o cara que fez o Ozymandias lá em Watchmen, na série Watchmen da HBO, fez brilhantemente, esse ator maravilhoso. Uma coisa muito interessante desse filme é o roteiro, é muito inteligente, sabe, ele é muito amarradinho, inclusive o roteiro foi indicado a melhor roteiro original lá em 2012, se eu não me engano, porque na verdade esse filme não retrata a crise de 2008 que aconteceu no mercado financeiro, no mercado imobiliário para ser mais específico, aquela situação que a gente acompanhou muito bem, mas ele consegue tratar desse meio corporativo de uma forma muito clara, né, de uma forma muito boa e brilhante, cara, com alguns diálogos muito bem construídos, principalmente porque a gente tem ali atores de um alto calibre. Então é um filmaço, cara. Filme de 2011 que vale muito a pena assistir e tem a nota 7.1 lá no IMDb, uma nota boa, então confere lá. A próxima indicação que a gente tem aqui é do filme Hack. Sim, Hack, aquele lá de 2007, um filme de terror, found footage, que pra quem não sabe, né, found footage significa filmagem encontrada, mais ou menos isso, né, como se o filme todo fosse filmado por um personagem que tá dentro do filme, né, então você vê sempre a câmera aqui na mão do cara, balançando e tal. Esse é um filme que eu particularmente gosto muito, é um dos melhores filmes de terror, na minha opinião, dos anos 2000, né, ele é espanhol, presta atenção, ele não é americano. Fizeram uma versão dele americana, que foi o Quarentena, e a história conta o seguinte, ó, presta atenção. A gente acompanha no filme a vida da Angela Vidal, uma jornalista que justamente com seu operador de câmera Pablo, faz uma reportagem em um quartel do Corpo de Bombeiros, na intenção de mostrar o seu cotidiano, né? Só que aí que tá, o que era pra ser uma saída rotineira, né, de jornalistas, do câmera com a jornalista ali, pra filmarem determinada matéria, acaba se tornando um grande pesadelo. Porque eles acabam ficando presos em um edifício e a equipe de filmagem e os bombeiros acabam entrando em uma situação muito complicada e letal, na verdade, né? Porque existe uma situação ali de quarentena num prédio e eu não vou falar mais sobre isso porque só assistindo pra saber a qualidade desse filme. Se você gosta de filmes de terror, vale muito a pena. Se você não gosta, talvez seja um filme interessante para te incluir nesse gênero. Talvez o que esse filme melhor traz, na verdade, é a ambientação, né? Porque a gente vê ali várias situações muito bizarras acontecendo por causa de doença, por causa de um vírus, inclusive, e o pânico que existe ali naquele edifício, né? Naquele meio. Então é muito complicada a situação que eles se encontram, porque eles são jornalistas, eles não param de filmar, né? O câmera sempre tá filmando, então a gente acompanha essa própria câmera do câmera. Por isso que é found footage, né? Filmagem encontrada. Não é um filme com aqueles takes parados e tal. É um filme com câmera na mão, porque a gente tá vendo o cara filmar. Se você gosta de terror, nossa, o final desse filme, ele é perturbador. Ele te deixa mal durante um tempo, sabe? Eu fico mal com esse filme, não sei porque eu continuo assistindo filme de terror. Eu gosto disso, mas eu fico mal, né? Filme de 2007, como eu já falei, né, com a nota 7.4 lá no IMDb, é uma nota ótima pro site, se a gente for contar filmes de terror, no caso, né? E tá na nossa lista também o filme Um Santo Vizinho, sim, aquele filme com Bill Murray, um ator que ficou muito famoso aí nos anos 80, anos 90 também, e hoje em dia continua fazendo vários trabalhos muito interessantes, é um grande ator aí da nossa geração, pelo menos. Só que você procura o filme lá no Amazon Prime como St. Vincent, como tá escrito aqui, né, nessa parte aqui, porque se você procurar em português, você não vai achar o filme. Tem que procurar com esse nome em inglês,
que é um santo vizinho na verdade, é o Bill Murray, né? Então com certeza tem comédia ali no filme, é um filme de comédia, mas presta atenção aqui, ó. No filme a gente acompanha a personagem da Meg, vivida pela atriz Melissa McCarthy. Ela e o seu filho de 12 anos, fragilizado pela separação dos pais, se mudam. Só que um vizinho, né, que é esse cara vivido pelo Bill Murray, se aproxima deles e oferece pra cuidar do menino. Ela dá aquela hesitada de leve e tal, só que depois ela aceita, né? Até porque ela é enfermeira e faz plantão com muita frequência, então ela não tinha muita opção na verdade. Uma grande amizade acaba nascendo entre o menino e o veterano de guerra, né? Até porque esse personagem do Bill Murray é veterano de guerra. E apesar dele não ser a pessoa mais indicada pra cuidar de uma criança, essa amizade acaba fazendo muito bem ao menino. Sabe, aquele típico filme que a gente tem uma amizade entre uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, e é engraçado porque existe um conflito de gerações, né? Mas eu vou te falar que esse filme aqui é muito bom. Não é só porque a gente está indicando aqui não, mas vale muito a pena você conferir, porque o Bill Murray está muito bem no filme. Até porque também ele é um filme muito bonito e emocionante, né? Então, às vezes, depende do dia que você tá. Se você tiver num dia mais emotivo, talvez caia muitas lágrimas do seu olho. Mas ao mesmo tempo você ri e se diverte com o filme também. Então é aquele filme que traz aquela mescla de comédia com uma pitada dramática, sabe? A história dela é muito bem construída, ainda mais com as atuações incríveis do Bill Murray e da própria Melissa McCarthy, que também é uma grande atriz, pelo menos na minha opinião, né? Ela faz muitas comédias, na verdade, mas ela consegue, na própria comédia, mostrar a qualidade que ela tem. Então nesse filme ela tá se destacando muito, assim como o Bill Murray, e vale muito a pena você conferir, assim como todos os filmes da lista que a gente trouxe aqui. É um filme de 2014 e tem a nota 7.2 lá no IMDb, ou seja, você viu que nessa lista aqui os filmes têm boas notas. E esses foram os filmes que a gente trouxe hoje pra vocês, né? Essa lista marota aí, tá aí pra você dar o print na tela, pra você poder ter os filmes depois pra saber quais são, saber os nomes certinhos e assistir. Mas e você, hein? Qual foi o filme que mais te interessou dessa lista aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião. Dá aquele apoio pra gente nesse momento, né, que existe de pandemia, que as pessoas estão em casa. Assiste o Holandês Voador, não só esse vídeo, como o de amanhã e dos outros dias. Faz maratona o Holandês Voador, agora que você tem um tempinho a mais, né? Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esse que a gente traz dicas Amazon Prime toda semana. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Nos nossos pessoais também, pode seguir a gente lá. É isso aí, valeu!